Boa noite. Hoje é Sexta-feira Santa. Os fiéis católicos celebram a morte e a paixão de Jesus Cristo. Em entrevista à Andin Live, o bispo da Diocese de São Tomé, Dom Manuel Antônio, explicou a simbologia desta data. Sim, hoje celebramos a Sexta-feira Santa e tradicionalmente em São Tomé e Príncipe é o chamado Dia do Perdão. A partir de quarta-feira de cinzas, as pessoas começam toda uma caminhada para que depois, ao chegar à Sexta-feira Santa, se houver problemas na família, a filha que não fala com a mãe, o filho que não quer saber do pai, etc, etc, irmãos que não se falam, que este dia seja dia de reconciliação, dia do perdão. E certamente todos nós compreendemos a razão que está por detrás, afinal neste dia celebramos a morte de Cristo na cruz. E na cruz, uma das palavras de Cristo é exatamente uma palavra de perdão. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Cristo, por isso, morre perdoando. E aos seus discípulos, ele insistia constantemente que tinham que ser pessoas de perdão. Pensemos naquele diálogo que ele tem com Pedro, em que Pedro lhe pergunta: então quantas vezes é que deverei perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes. E Cristo que lhe diz: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isto é, sempre. E Jesus Cristo não se limitou a ter uma bela doutrina, mas mesmo com o testemunho da sua vida, viveu a doutrina que ensinava. E de facto, do alto da cruz, a sua palavra é uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão. Então nós que celebramos a nossa fé em Jesus Cristo, que hoje recordamos a morte dele na cruz por nós, certamente que tem todo o sentido e um grande significado fazer da Sexta-feira Santa o dia da celebração do perdão. Dom Manuel Antônio disse ainda que quem mais se beneficia com o perdão é quem perdoa. Quando nós entramos no caminho do ódio, no caminho da vingança, ficamos, em primeiro lugar, mesmo nós, ficamos mortos. Eu costumo dizer que a primeira pessoa a beneficiar do perdão é a própria pessoa. Porque às vezes as pessoas andam zangadas, chateadas, aborrecidas, sempre a pensar no mal que A, B, C lhe fez. E às vezes as pessoas que até para ela lhe fizeram mal andam tranquilas na vida e quem está a sofrer é ele. Então para quê? O que é que se ganha estar a alimentar-nos, estar sempre a lembrar que fulano me fez isto, ciclano me fez aquilo? Ganhamos nada. É só quando formos capazes de perdoar, de nos libertarmos disso, que nós começamos o autêntico caminho de vida. Portanto, a primeira pessoa a beneficiar do perdão é a própria pessoa que perdoa. Por sua vez, o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia frisou que na sociedade temos que ter a cultura de perdoar. Algo que está remido, algo que foi desfeito. Isto é que eu entendo que é o perdão. Eu, quando perdoo alguém, eu fico leve, fico descongestionado. Eu não tenho mais pensamento ruim contra quem quer que seja. Então, quando eu perdoo, eu tenho paz comigo mesmo, paz com o meu semelhante e paz com Deus. O perdão é indispensável, a começar da família. Quando nós perdoamos a nível da família, vamos ver que a família vive feliz, vive em paz. E na sociedade, de igual modo, nós temos que partir pelo perdão. Temos que criar iniciativa de perdoar, criar cultura de perdoar. Porque a nossa condição carnal, o ser humano, não é para perdoar. É mais para vingar, é mais para odiar, é mais para tirar partido, é mais para deitar fora, é mais para quer dizer, não criar relacionamento. E então, quando nós pensamos em perdão, quer dizer que uma família, uma sociedade, que uns e outros não se perdoam, então esses vivem mal, não há desenvolvimento inclusive. Quer dizer que Deus não existe dentro deles. E não existindo Deus, não há moralização possível. Então, uma sociedade sem moral, sem unidade, então é uma sociedade para esquecer, porque nada desenvolve lá.
Como dissemos, Sexta-feira Santa é também dia de perdão em São Tomé e Príncipe. A Andin Live foi às ruas saber o significado que este dia tem para os são tomenses. O perdão é o processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa. Por esta razão, fomos às ruas da cidade capital saber o que as pessoas pensam desse ato. Perdão é reconciliação, a busca do entendimento, né? Para mim, perdão significa isto. Pois é, qual é a importância que o perdão pode ter para o mundo, para uma família, para uma sociedade, para São Tomé? Bem, a importância do perdão para o mundo, para uma família, para São Tomé em particular é que sem o perdão nós não podemos nos entender. Se nós não nos desculparmos, não nos perdoarmos, nós não conseguimos nos entender. Até mesmo é bíblico isso, né? O Jesus uma vez disse, um fariseu perguntou a Jesus quantas vezes podemos perdoar. Então Jesus disse 7 vezes 70, né? Isso quer dizer que nós somos obrigados a perdoar, porque é divino isto. Perdão é perdoar outras pessoas que têm cometido qualquer erro conosco, não é? Então nós perdoamos quando a gente tem um coração fiel, acha que não está com isso conosco guardado, porque a gente sofre quando a gente tem raiva de uma pessoa, sofre. Portanto, para não sofrer, é melhor perdoar. E qual é o impacto que o perdão pode ter para uma sociedade? Perdão tem muita coisa, sobretudo na nossa sociedade, muito. Aí o nosso país, não está a falar disso, mas o nosso país está a recuar devido ao rancor. Não perdoar. Rancor é tanto, tem raiva de você e eu faço tudo em prejudicar-te. Portanto, a pessoa que, mesmo assim, a pessoa que procura prejudicar não será prejudicada, o povo é que fica prejudicado. Se para algumas pessoas o perdão é uma forma de libertação, para outras pedir perdão é uma forma de reconhecimento dos nossos erros. É reconhecer o nosso erro e perdoar. E viver com uma pessoa limpa, sincero, dizer, eu vou perdoar, está tudo perdoado, mas continua a ter esse rancor. Para mim, perdão é a sinceridade, é ser sincero e gostar de um ao outro. Ok, e qual é o impacto que o perdão pode ter para uma sociedade, para uma pessoa? Harmonia, paz e tranquilidade. Perdão é o ato de perdoar, quando a gente faz algum mal ou comete algum erro na vida e de fato a gente tem que perdoar, se arrepender daquilo que a gente fez. E qual é o impacto que o perdão pode ter para uma sociedade? Eu acho que o perdão tem um impacto muito significativo. O perdão pode travar muita coisa, muita divergência, muitos conflitos, não só entre pessoas e pessoas, mas sim entre nações, o mundo inteiro. O perdão é uma coisa muito forte dentro de uma sociedade ou dentro de uma nação. O perdão é a atitude de esquecimento completo e absoluto das ofensas. Vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Perdão é uma atitude do coração. Perdão não deveria ser condicionado, mas devido às nossas limitações, enquanto pecadores frágeis, nós muitas vezes condicionamos o perdão a alguma coisa. Eu só perdoo se algo acontecer. Mas pronto, eu disse no início que perdão é uma atitude e dizer também que perdão é um dom de Deus. No entanto, é uma atitude necessária. O perdão traz alegria, o perdão traz a paz. Contrariamente, se pode pensar que se eu não o perdoar, estou a vingar-lhe, estou a molestar-lhe. Não, o perdão é uma atitude que me traz a paz. Perdão é reconciliação, perdão é uma atitude, pois é isso que nós viemos à praça colher, depoimento das pessoas quanto a dia do perdão. Michael Santos para Andin Life. Ainda no âmbito do Dia do Perdão, temos nos estúdios da Andin Live, Katy Borges, para falar sobre a importância do perdão no âmbito psicológico e emocional. Doutora Katy, boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite da Andin Live. Obrigada eu por mais essa oportunidade. Diga-nos qual é a importância do perdão na vida das pessoas.
Bem, falar do perdão do ponto de vista psicológico, é um pouco complicado. Não sei se a palavra é complicada, porque é algo que mexe com o interior de cada um. Então, o perdão, eu diria que o perdão é importante no sentido de que quando a pessoa perdoa o ofensor, ela está a se perdoar. Então, ali a importância de se perdoar junto. Acho que a importância vem nesse sentido. E quais são as implicações emocionais e psicológicas do perdão para a vida, enfim, a vida emocional, a vida social de um indivíduo? Bem, as implicações em termos de saúde mental e física, né? Mas aí, como estamos a falar do ponto de vista psicológico, eu diria que as implicações para a pessoa que não consegue perdoar, elas podem se afetar quando falamos do estresse. Ela pode ter um nível de estresse elevado, porque uma pessoa que interioriza os problemas, ela não consegue viver e ter a vida própria, porque ela vai viver... Ela se torna uma pessoa amarga. Sim, vai viver em função daquilo, vai viver um tanto amargurada, vai estar com aquilo sempre na cabeça. E eu diria que a falta do perdão afeta mentalmente as pessoas, em termos sentimentais, porque pode até, em termos de nervosismo, a pessoa se torna uma pessoa mais nervosa e estressada. E no contexto de São Tomé e Príncipe, qual é a importância do perdão, enfim, para o convívio social, para a vida laboral, seja no trabalho, questões políticas também, essa questão de lidar com pessoas de um partido ou outro, enfim, qual é a importância do perdão nesse contexto para que as pessoas tenham um ambiente mais, enfim, mais harmonioso para viverem? É até importante nós tocarmos nesse assunto, essa pergunta até é um tanto pertinente, porque em São Tomé nós conhecemos a realidade. Nós sabemos que se alguém tem raiva ou rancor da outra pessoa, mesmo em termos profissionais, aquela raiva ou aquela mágoa cega de tal forma que a pessoa não consegue enxergar a competência do outro. Ela não consegue ultrapassar. Porque quando ela não perdoa, eu deixo de reconhecer as suas capacidades e quem perde, nesse caso, é o país, porque em termos políticos nós sabemos que as pessoas comentam muito das vinganças políticas. Então eu acho que quem perde nesse sentido com a falta do perdão é o país e a própria pessoa que deixa de perdoar o outro, ela também deixa de viver a própria vida e vai viver em função daquilo. E às vezes, quando o perdão pode se tornar, chegar a um ponto em que a pessoa quer vingar do outro. E é muito mais grave quando chega nesse ponto. E aqui em São Tomé hoje mesmo, em termos de trabalho, a nível da política e da sociedade, as pessoas estão a se tornar rancorosas, as pessoas perderam aquela compaixão, que hoje nós estamos a falar do perdão, tendo em conta o dia do perdão que vem no sentido religioso, que as pessoas estão a perder um pouco dessa compaixão, que é perdoar. Quando a gente fala do perdão, é até importante ressaltar que eu não estou a falar que eu tenho que aceitar o que o outro me fez, eu tenho que conviver com ele, eu tenho que rebaixar. Acho que o termo certo é não que eu tenho que me rebaixar, mas a partir do momento que eu perdoo, não necessariamente eu estou a aceitar que o outro que me fez mal fez o bem. Porque se eu perdoo, eu estou a me perdoar e eu estou a abrir espaço, que é para eu viver, recomeçar um outro tipo de vida. Quando eu não perdoo, eu vivo presa àquele passado. Então eu acho que perdão é a gente aprender a recomeçar, é aprender a se conhecer melhor. Às vezes aquele ato que nos magoou pode ser até uma força que nos impulsiona para se tornar uma pessoa melhor. Então é isso que as pessoas têm que pensar, que a falta do perdão me faz mais mal do que a outra.
Então o perdão ele tem um benefício duplo, digamos assim, né? Ele faz bem ao perdoado, né? E também... Principalmente a pessoa que perdoa, porque quando eu perdoo alguém, eu estou a me conhecer melhor, eu estou a saber controlar os meus sentimentos. Eu sei que eu sou uma pessoa capaz de perdoar, separando sempre as coisas. Tipo, eu perdoo, mas não significa que eu tenha que conviver com aquela pessoa. Eu posso perdoar, ultrapassar e não necessariamente ter que olhar na pessoa, ter que conviver, ter que ter o mesmo... o seu próprio tempo, Sim, né? mas o importante é a pessoa perdoar e perdoar incondicionalmente, porque às vezes as pessoas usam o perdão como uma forma de vingar. Então eu digo que eu perdoei para me aproximar do outro e aproveitar e me vingar. Então é aquele perdão, quando a gente fala em termos ponto de vista psicológico, é aquele perdão verdadeiro, aquele perdão que eu me sinto bem que em ter feito. A pessoa, né? Sim. É fácil perdoar? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, porque assim, o exercício do perdão é algo que eu tenho que aprender a fazer. É algo que a gente aprende, não é eu vou para a cama, levanto, eu vou perdoar. Não. É um exercício diário, a pessoa tem certas etapas. É um ato de amor, o perdão? Acho que é um ato de amor, é um ato de amor próprio. Porque se eu gosto de mim, eu vou deixar de me fazer mal. Porque quando eu tenho uma mágoa dentro de mim, eu estou me fazer mal. Claro. Então, eu acho que é um ato de amor consigo mesmo, não necessariamente com o outro. Porque quando a gente fala do perdão, as pessoas dizem, não, eu não vou ter o amor com a pessoa que me magoou. É um ato de compaixão. É um ato de desculpa, tipo, eu estou a perdoar o outro porque eu acho necessário para mim. Então, eu preciso perdoar o outro para eu me sentir bem. Acho que é nesse sentido. Vida, né? Tinha falado no início da nossa conversa sobre o auto-perdão. Às vezes, enfim, quando uma pessoa magoa a outra, mesmo ela tendo tido o perdão, tendo sido desculpada, entre aspas, pelo erro, às vezes há pessoas que vivem ao longo da sua vida toda com esse peso de ter... Qual é a importância de terem, enfim, cometido algo, magoado alguém? Fale-nos um pouco sobre a importância do auto-perdão, da pessoa se perdoar para poder também seguir a sua vida. Sim, porque quando a gente fala do perdão, a gente só pensa o outro que magoou e a pessoa magoada. Também temos que pensar no perdão próprio, tipo auto-perdão. E é importante que as pessoas se perdoem. Porque, às vezes, eu posso ter machucado a outra pessoa e não ter feito intencionalmente. E quando eu me der conta daquilo, eu posso me torturar, viver com aquilo, dizer, não, eu não me perdoo por ter feito isso, eu não aceito que eu tenha chegado nesse nível. Eu acho que é o mesmo processo. Eu tenho que me perdoar, eu tenho que... É um processo paulatino que... É o mesmo exercício que eu faço para perdoar o outro. Porque a partir do momento que eu perdoo o outro, eu estou a me perdoar. Então, quando eu também faço auto-perdão, acho que é da mesma maneira. A pessoa se perdoa para ela se libertar daquela mágoa, daquele problema. Eu acho que é isso. Doutora Ketty, muito obrigada. Obrigada. Por partilhar conosco os seus conhecimentos. Obrigada. E esperamos novamente tê-la nos estúdios da Andim Média para uma outra oportunidade. Ok. Obrigada. Obrigada. 18 de abril é também o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, um dia para refletir sobre o estado destes patrimônios nacionais e sobre o seu valor cultural, social e econômico. Os monumentos e sítios constituem um patrimônio histórico de cada país. Tem, portanto, o seu valor social e cultural. O historiador Armindo Aguiar falou sobre alguns deles. Um monumento simples, a Igreja de Bom Despacho, por exemplo, é uma coisa dos séculos antigos. A Igreja do século do Bom Despacho já data do século XVII. Portanto, já é um monumento. Mas se ele quiser, nós temos um monumento aí na Praia Milão, que é do século XVI, que é da época da cana-do-açúcar. Nesse monumento, que é um engenho em que se moía a cana-do-açúcar, no tempo em que Santo Tomé era um dos grandes produtores do açúcar.
Esse era um dos monumentos, é um elemento que nós podemos considerar de monumento histórico que, na sua época, desempenhou um papel fundamental. Armindo Aguiar, ao falar dos monumentos e sítios, lamentou a falta de conservação e o estado acentuado de degradação em que se encontram estes patrimónios históricos do país. Veja, as casas das antigas roças, que infelizmente estamos a deixar destruir, porque nós temos uma política, enfim, um pouco anacrônica, né? Uma coisa não se compreende muito bem da conservação do nosso patrimônio. Preferimos registrar esses patrimônios em nome da instituição A e da instituição B e deixar depois apodrecer, assim como nós vimos perder o hospital de Agostinho Neto, antigamente Roça Rio do Ouro. Quando a gente vê um cartaz do Rio do Ouro, o elemento, a figura de maior proeminência, aquele de maior destaque, era esse hospital, que nós, os santomenses, infelizmente, pela forma como nós damos atenção às coisas da cultura, deixamos cair. A importância destas riquezas ultrapassa as questões culturais. Os patrimónios e sítios de São Tomé e Príncipe podem também contribuir para a economia do país, através do turismo, por exemplo. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos que se pode fazer daquilo para produzir dinheiro. Se aquilo estivesse a ser conservado, a Unesco estava disposta a gastar algum dinheiro para ajudar-nos a recuperar, a inscrever no património. Uma vez inscrito no património, nós poderíamos fazer ali um centro de convergência dos turistas e ali os artistas podiam meter os seus objetos à venda, podia-se fazer a gastronomia, podia-se fazer as fotografias de Santo Tomé e Príncipe e vender em slides e outras formas. Enfim, ser património é uma forma de se ganhar dinheiro, o país ganhar dinheiro. Armindo Aguiar chamou a atenção para uma maior valorização da cultura no sentido desta ser uma força motora para o desenvolvimento do país. Que país é que estamos a construir quando nós nem sequer a nossa identidade damos atenção? Só precisamos da cultura quando é um dia de festa, vem aí 12 de julho, vamos pôr dança Congo, vamos pôr... Acabou-se a festa de 12 de julho, vamos embora, vamos esperar para o próximo ano. E então, como é que vai desenvolver essa cultura? O que é a cultura, os homens da cultura estão a perder toda a vontade. No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios cabe uma reflexão no sentido de se preservar o que o país tem para oferecer e potencializar estas atrações, transformando-as em fonte de riqueza. No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a Andin Live percorreu alguns dos pontos mais visitados pelos turistas. Segundo os guias turísticos, apesar de gostarem, os turistas reclamam a pouca preservação dos patrimónios nacionais. O Museu Nacional é o principal monumento procurado pelos turistas que visitam São Tomé. De frente à porta de entrada, as estátuas de João de Santarém, Pero Escobar e João de Paiva formam um atrativo a mais para quem quer conhecer parte da história do país. O presidente da Associação dos Guias Turísticos de São Tomé e Príncipe, Walter Martins, defende que os monumentos históricos nacionais estão economicamente subaproveitados. Os turistas têm o privilégio de visitá-los e em momento algum ser cobrado por alguma coisa, mas eu acredito que se nós tivéssemos a dar ela mais valor, poderíamos até começar a ganhar alguma coisa com estes patrimônios. Hoje nós temos um museu que se paga algo simbólico, é um único lugar, e no demais não existe mais nenhum ponto que se paga algo simbólico para visitar. Então, dando uma atenção melhor, eu acredito, o cuidado próprio, podíamos até começar a colher algum recurso financeiro com esses sítios e também esses monumentos. Os cidadãos são-tomenses visitam pouco os monumentos e lugares históricos. O guia turístico chama a atenção da população para a valorização destas riquezas culturais de São Tomé e Príncipe. Por outro lado, os turistas valorizam. Os turistas gostam porque chegando, ele na realidade vê aquilo que está na sua perspectiva,
como o Museu Nacional é um lugar super apreciado, muitas vezes nem esperam o transporte para cá chegar, dependendo do hotel onde estiver, fazem sua caminhada a pé com curiosidade para ver e gostam geralmente de todos os pontos que são visitados. E sendo franco, a momento bate alguma tristeza, porque muitas vezes ela não está em todo o seu estado de conservação, então isso deixa um pouquinho triste, mas, ao fim e ao cabo, saem com uma expectativa boa. Guia turístico e intérprete desde 2008, Nilton Paquete costuma contar a história dos principais monumentos nacionais, como a Catedral da Sé, que foi construída no século XVII em madeira e com uma arquitetura diferente. Além desta igreja, durante as excursões à cidade capital, a Praça da Solidariedade também é visitada. À volta estão as antigas casas de famílias portuguesas. Na segunda fase da construção da cidade, o nosso primeiro mercado ao ar livre foi nesta Praça da Solidariedade, cercada das casas coloniais que hoje ainda existem, em que tanto a parte térrea das casas eram diferentes lojas e outras instituições. E temos aqui uma das belas casas arquitetônicas, ou seja, uma das belas arquiteturas coloniais que existe até hoje, que é um dos atrativos turísticos. Os turistas gostam muito de coisas muito antigas, com uma arquitetura específica e diferente. Nós, por acaso, temos isso muito na nossa cidade e também nas roças. Os turistas costumam lamentar o facto desses monumentos estarem em ruínas e sugerem que sejam feitas as devidas restaurações, tendo em atenção a manutenção da estrutura dos mesmos. O que lhes espanta muito é porque que isto não está restaurado. A reação não é boa, porque eles sempre fazem muita pergunta o porquê de não estar restaurado. E sugerem mesmo ao guia intérprete que está com ele por que o governo não pede um financiamento às Nações Unidas, às outras entidades, para restaurar essas casas, mas mantendo a sua arquitetura para que ele não acabe desabando totalmente. Portanto, eles veem isso de uma forma fotogênico, porque está velha, para além da arquitetura tão fabulosa, mas não sentem-se muito bem por falta da restauração. Uma vez reconhecidos os benefícios econômico-financeiros do turismo para São Tomé e Príncipe, Nilton Paquete ressaltou a necessidade de se educar a sociedade para receber os turistas. Nós estamos fomentando o turismo, estamos publicitando São Tomé e Príncipe, mas não está a preparar a população. A pobreza aumenta, a população aumenta e muitas das pessoas, principalmente na cidade, acham que o turista, todos eles têm dinheiro e que devem dar dinheiro a qualquer um quando encontram na praça, né? E o guia muitas vezes é confrontado com isso, né, como pessoa local. Em alguns pontos, mesmo aqui nesta praça onde nós estamos, algumas pessoas dizem que se querem que tirem foto tem que pagar-lhes, e muitas vezes ameaçam agredir, não é? Fazendo gestos mesmo com pedras e paus. É um bocado frustrante isso, mas essa situação tende a aumentar e nós temos que acelerar com esse processo da educação turística de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, direcionado para a população, porque se o país é turístico, a população também deve ser também turisticamente receptora. O edifício do Banco Central, os palácios do povo e do governo e a Praça da Independência são outros dos muitos monumentos históricos que podem ser encontrados na capital São Tomé. Antes de terminarmos esta edição do STP em linha, lembramos que continua em curso a campanha Mais Saúde, Mais Sorriso para ajudar Adlexon Moreira. Contribua. E é assim que concluímos esta edição do STP em linha. Hoje é o Dia do Perdão. Se ainda não o fez, aproveite para perdoar os seus amigos e para pedir perdão caso tenha magoado alguém. Andin Live deseja-lhe uma feliz Páscoa. Boa noite e bom fim de semana. Toda criança tem o direito a brincar, comer e a viver digna e saudavelmente. Mas não é o caso de Andlexon. Andlexon é uma criança de 3 anos e vive em Caldeiras, distrito de Lubata.
Desde que nasceu, não teve a possibilidade de se alimentar. Não pôde brincar e respira com dificuldade. Ele não mama, o problema dele também, o doutor disse que através desse tosse, que põe ele problema pulmão. Ele fica, quando fica tossindo assim, pulmão enche de secreção, quando fica com tosse, o pulmão fica cheio de secreção. Andlexon alimenta-se apenas de leite e papa, através de uma sonda. Alimentos cada vez mais difíceis para os pais que não têm recursos. A mãe, portadora de deficiência física, e tendo em conta o estado do filho, deve estar sempre por perto. Ela não trabalha, ela é aleijada. O pai, agricultor, trabalha temporariamente no projeto de manutenção de pistas rurais, GIMI. Estou a expressar esse serviço em GIMI 4, daqui a pouco esse trabalho vai acabar. Quando esse trabalho vai acabar, não sei qual será a minha vida também para por aí. Há cerca de 3 anos que os pais de Andlexon aguardam pela junta médica e a sua evacuação para o exterior. 3 anos já espera, assim mesmo a resposta não está a vir. Entre o sofrimento e a desesperança, apenas o apelo dos pais para ajudar o Andlexon. Gostaria de pedir apoio, quem tem mais comigo para poder dar um apoio com leite, porque eu não trabalho. Tem que dar um apoio com leite, medicamento e também papa dele, porque ele não come. Creio que pessoa de boa vontade que pode me dar uma mão sobre o sentido da bebê, porque eu não tenho um emprego, não sou empregado, eu dependo mais do campo e às vezes neste momento agora o campo está parado. É triste, é um sofrimento muito triste, porque uma criança nesta situação em que os pais têm sérias dificuldades e que a criança necessita muito tem uma necessidade específica, né? Essa criança não alimenta, ou seja, da comida assim, só tem que ser leite e, como sabes, leite aqui para essa criança é um valor elevado e só tem que alimentar leite é um custo, é um sacrifício que os pais fazem para sustentar o menino. Face a cenário dramático, Andin Life e a comunidade Quintenglange lançam uma campanha: Mais saúde, mais sorriso, para salvar Andlexon. Vamos ajudar o Andlexon a se alimentar e a se tratar. Para apoiar o Andlexon, visita a página Mais Saúde, Mais Sorriso no Quintenglange ou ligue para 222 24 33 ou ainda para o e-mail info@andin.biz. Andlexon não escolheu nascer assim, mas nós escolhemos que ele viva melhor.